Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com o JR Entrevista e todos os espectadores da Record para falar de um tema tão importante que é essa influenza aviária, mas, acima de tudo, da comida na mesa dos brasileiros. É isso, presidente. Não tem mesmo como a gente começar com outro assunto que não seja a gripe aviária, que ainda está dando muita dor de cabeça aos produtores. 21 países suspenderam a importação de carnes de aves aqui do Brasil, alguns de forma parcial, outros totalmente. Eu gostaria de saber, são mercados estratégicos para os produtores brasileiros? Alguns deles sim, mas é importante começar falando da parte cheia do copo. Mais de 120 países não fecharam para o Brasil. Tanto é que a gente fechou as exportações desse mês com 393 mil toneladas. Agora, esses 21, dentre eles tem inclusive vários países que nem compram do Brasil, como o Paquistão, como Índia, como Sri Lanka, que compram 1 ou 2 contêineres por ano. Mas sim, há muitos estratégicos lá, como estava o México, que hoje liberou, voltou a comprar do Brasil, é uma boa notícia, ou seja, começa a reverter aquele movimento de suspensão para voltar, como fez o Japão, como fez Hong Kong, como fez o Reino Unido, mercados muito exigentes. Mas ainda restam suspensos Europa, África do Sul, Filipinas, Chile e Coreia do Sul e China. Então, são mercados importantes e a gente está trabalhando junto com o governo, com o ministro Fávaro, a equipe dele, o secretário Rua, Goulart, Alain, estão trabalhando muito forte junto com o Ministério das Relações Exteriores para levar as informações aos países e buscar essa reabertura e retorno das exportações de maneira normal. Em números, qual é o impacto disso no momento e também a médio prazo? Bem, nesse primeiro mês do ano, ele foi um pouco menor, nós exportávamos em média 20 mil toneladas por mês, baixamos para 17 por dia, aliás, 17 mil toneladas por dia, mas totalizou 393 mil toneladas, caiu 18% em volume. Esse volume, ele é um volume importante, mas, volto a dizer, das 450 que se esperava fazer, a gente conseguiu fazer 393, ou seja, o Brasil continua a exportar. Agora, há um impacto porque você tem um efeito duplo nisso. Eu deixo de vender para onde já estava previsto e tenho que redirecionar para outros mercados. Tanto é que se fosse só fazer a conta, aqueles mercados compravam tanto, vai voltar tanto, não voltou. Voltou menos. Por quê? Porque se redirecionou e alguma coisa se faz em armazenagem. Agora o movimento já começa a mudar. Começa os países a reabrir e o Brasil vai rumo a reconquistar sua posição. Parece que ele é o maior exportador de carne de aves do mundo, com 39% do market share global. De cada 10 frangos comercializados no mundo inteiro, praticamente 4 vêm do Brasil. Ou seja, a gente ajuda ativamente na segurança alimentar global. Até foi registrado recentemente mais um caso, mais um foco da doença no Mato Grosso. Isso há um risco de efeito cascata, com que outros países também adotem esse tipo de restrição? Não, porque esse caso do Mato Grosso é um caso comum, que é um caso de aves de fundo de quintal. Os únicos casos que fazem esse fechamento são aqueles que são em aves comerciais. E o Brasil só teve um único caso lá em Montenegro e já foi controlado. Os outros casos, eles acontecem, são mais de 167 que aconteceram nos últimos 3 anos, 4 em fundo de quintal e só 1 em ave comercial. O mundo inteiro, é importante que o nosso ouvinte entenda, que o mundo inteiro convive com essa doença. E essa doença é uma doença só das aves. Ela não se transmite pelo consumo da carne e dos ovos. Você pode comer normalmente. Tanto é que nos Estados Unidos, eles consumiram no ano passado mais de 16 milhões de toneladas de carne de aves e tinham influenza aviária em um dos seus estados durante o ano inteiro. E exportaram também para mais de 120 países no mundo. Não é diferente na Europa. A Polônia, que é o maior produtor da Europa, ela está tomada de influenza aviária, teve que abater 11 milhões de aves de janeiro agora até maio e estão consumindo a carne. Ou seja, a carne não prejudica o ser humano, mas ela pode sim prejudicar as aves. E aí a gente ficar sem comida. Esse é o grande risco dessa doença. As aves morrerem e você não ter o que comer. E por isso a gente faz um grande cuidado para tentar preservar os plantéis.
O senhor até mencionou que o México derrubou, então, a restrição. Existe alguma negociação com outros países para se reverter uma decisão como essa? Sim, eu estive agora acompanhando a missão do presidente da República, junto com o ministro Favaro, lá na Europa. A gente foi para Bruxelas falar com a parte privada, com os importadores, para se manifestarem para a Comissão Europeia. Nós vamos fazer uma manifestação com a BPA, os importadores também pedindo o retorno automático, que volte logo e que mais do que isso, Vanessa, existem 15 países desses 21 que você referiu aí, que ainda estão suspensos, que têm na sua documentação a necessidade de suspender imediatamente se tiver um caso em aves comerciais. O que o ministro já fez? Há mais de 5 anos estamos trabalhando nisso. A gente trocou essa documentação em mais de 120 mercados, que mantém-se aberto agora. E a gente depois vai buscar nesses 15 mercados essa também mudança dessa documentação para você poder conviver com essa doença, já que ela está voando nas aves aí, nas aves migratórias, todo dia. Entendi. Agora, Ricardo, esses bloqueios, eles podem comprometer essa imagem de excelência sanitária que o Brasil levou anos para construir? Eles não que bloqueiam a imagem, eles vão comprometer a imagem, eles vão reforçar essa imagem. Pelo contrário, eu posso dizer por quê? Porque eles estão vendo agora que o Brasil levou muito a sério, que o Brasil cuida da sua produção, tanto é que teve em uma propriedade de ave comercial e não se espalhou para ninguém, não foi para nenhum lugar. Ou seja, o Brasil tem um controle. A fatalidade aconteceu que entrou lá numa granja de matrizes em Montenegro, mas não se espalhou. O governo federal e o governo estadual, lá a secretaria foi muito rápida, agiu e mostrou para o mundo, acima de tudo, transparência e seriedade. Por isso eu creio que esse episódio vai reforçar a imagem do Brasil, que é o segundo maior produtor mundial e o maior exportador de carne de aves. A soma do segundo e terceiro maior exportador de carne de aves não dá tudo que nós exportamos. Ou seja, o Brasil está dando esse recado que vai, no final das contas, reforçar nossa imagem de seriedade, compromisso e muita sustentabilidade também. Agora, o que o setor está fazendo para blindar mais granjas comerciais de novos focos da doença, presidente? É reforçando a biosseguridade. Não há muito o que fazer, não tem vacina. A vacina que existe hoje, o mundo, alguns lugares existem, ela é um instrumento de contenção de um eventual surto. Mas não tem uma vacina que proteja 100%. Ela protege hoje de 92% a 96%. Então, o jeito é reforçar os cuidados. Colocar os chamados rodolúvios, pedilúvios, revisar o telamento, fazer práticas, não entrar dentro do aviário com um calçado que estava na rua, ter roupa exclusiva para entrar dentro do aviário, diminuindo o risco que fez. É importante dizer que no passado, alguns países, quando tiveram pela primeira vez a influenza aviária no seu território em aves silvestres, dali um mês ela já estava em aves comerciais. Aqui no Brasil, ao contrário. Ela chegou em aves silvestres na costa brasileira há mais de 2 anos atrás. E só agora chegou em só um caso, depois de 2 anos. Isso mostra a seriedade e o cuidado do nosso avicultor, da nossa avicultora, em cuidar do seu plantel e manter o seu compromisso, volto a dizer, de responsabilidade com a segurança alimentar do brasileiro. E o senhor acha que o apoio do Ministério da Agricultura tem sido fundamental para ajudar os produtores rurais a não ter mais registros desses casos ou, quando tiverem, combaterem de forma eficaz? Sim, totalmente. É irretocável a ação do ministro Favaro com sua equipe, o secretário Rua, o secretário Goulart, o secretário Alain e todas as outras secretarias do MAPA com apoio do MRE tem sido irreparável. Tem ajudado a declaração pelo governo federal do estado de emergência azul sanitário, os recursos necessários estão sendo disponibilizados e as ações são imediatas. Ter transparência e seriedade é algo que o ministro Favaro tem feito muito e isso é muito bom, porque ganha a imagem do Brasil lá fora como um país sério. Tanto é que recebemos agora lá na Europa o título de livre de febre aftosa sem vacinação para o país inteiro. Vai melhorando a imagem do país, mostrando que nós tratamos com muita seriedade todos os temas que se referem à saúde animal. O senhor falou aí no ministro da Agricultura, o Favaro. Gostaria de saber como é que é essa relação da BPA com o governo federal, com as autoridades ligadas ao setor. É muito positiva. Desde o primeiro momento, o ministro Favaro teve uma comunicação muito fluida conosco. Ele é do agronegócio, ele conhece o setor e foi muito rápido. Desde a primeira vez ele me ligou, tem contato comigo direto. A gente tem colaboração. Naturalmente o Ministério é público, eles sabem como fazer,
mas sabe também solicitar para a iniciativa privada a cooperação e colaboração. E é nesse ambiente que eu trabalho com o ministro Fávaro, muito sério, muito correto e, acima de tudo, fazendo um grande trabalho na defesa do nosso agronegócio. Agora, presidente, uma pergunta que quem está em casa gostaria muito de saber é em relação aos preços. Há alguma expectativa na queda dos preços desse tipo de proteína animal aqui no nosso país em função aí da suspensão da importação por esses países? Não muito. Há coisas pontuais, Vanessa, ou seja, pode ter em algumas regiões, você tem um pouco mais de oferta. Por exemplo, na África do Sul, são 26 mil toneladas, é uma tonelagem muito grande. Um caminhão de mudanças que a gente vê na rua tem 12 toneladas. Imagina que só para a África do Sul a gente manda 26 mil toneladas por mês. Mas lá você vai a carne mecanicamente separada, os miúdos e vão também pés e patas. Ou seja, isso não é uma mercadoria que vai voltar e o brasileiro vai consumir. Nós não costumamos consumir isso. Então, isso não vai impactar muito diretamente. Agora, claro, aquilo que não estava indo para o México, estava talvez sendo direcionado uma parte para o mercado interno. Mas agora o México voltou a comprar. Então, tem algumas situações pontuais, uma pequena queda, mas o mais importante para dizer para o nosso espectador é que não vai haver grandes variações e as grandes variações elas são prejudiciais para a estabilidade do negócio e para a garantia de comida na mesa do brasileiro. Porque se baixa muito o preço porque teve uma sobreoferta, aí o cara para de produzir porque diz, olha, não consigo produzir porque naquele preço fica mais caro do que eu estou, mais barato do que eu estou produzindo. Aí eu diminuo a produção, falta produto, daí depois volta e sobe o produto. O bom para nós é a estabilidade. E é por isso que esse trabalho que o governo fez, junto com a iniciativa privada, tem sido muito profícuo em manter os níveis de produção. A gente não precisou demitir ninguém, não precisou quebrar ovo, não precisou diminuir a produção, está conseguindo adequar e fazer o retorno. Volto a dizer, aquele movimento que antes era de suspensão, agora já é um movimento de retomada de mercados, como fez o Reino Unido, como fez o Japão, como fez Hong Kong e agora recentemente fez o México, e estamos esperando que logo a gente tenha a Europa e a África do Sul voltando a comprar do Brasil. O senhor falou aí que o interessante é a estabilidade dos preços, mas quem está em casa muitas vezes sente aí na hora de colocar a proteína animal no prato. Como o Brasil consegue trabalhar nesse sentido também para atender esse mercado interno que quer consumir mais proteína animal e muitas vezes não tem dinheiro para isso? Esse é um problema. Primeiro, para o nosso brasileiro, você é o maior cliente da avicultura brasileira. Nós trabalhamos para produzir para os brasileiros. 65% do que a gente produz é para manter comida na mesa dos brasileiros. Aí a gente produz um pouco mais para exportar para 150 países do mundo. Essa exportação, inclusive, ajuda a financiar o preço no mercado interno. Porque como eu tenho que vender lá fora mais caro do que eu vendo aqui dentro, porque se eu vender mais barato do que eu vendo aqui dentro é o dumping, então eu sou obrigado por lei, pelas leis internacionais, a vender mais caro lá. E como eu produzo a mais, eu diminuo o custo fixo por unidade produzida. E quem captura isso é o consumidor brasileiro. Ou seja, a exportação, ao contrário de parecer que está fazendo aumentar o preço, ela ajuda a financiar e diminuir o preço. Agora, o brasileiro tem aqui na sua mesa o frango e o ovo e o suíno mais baratos do mundo. O frango, especialmente, quando eu olho o preço do peito de frango, se aqui estava 17, 20, eu não sei o preço que está no supermercado, lá na África do Sul estava 30, na Europa 35, nos outros países muito mais do que aqui. E por quê? Porque nós temos muito grão, muita água no Brasil, um clima favorável e, mais do que tudo, um povo vocacionado a produzir comida. E essa conjunção de fatores faz com que a gente seja muito competitivo e seja mais barato que os nossos concorrentes. Por isso eu sei, o bravo é que os brasileiros às vezes estão sem dinheiro, mas não é o frango que é caro demais, não. O frango, inclusive, é mais barato do que no resto do mundo. E a gente sabe, frango e ovo são as proteínas mais acessíveis para o brasileiro e nós trabalhamos para que eles fiquem assim, para que as pessoas possam comer. Quanto mais puderem comer, mais a indústria vai ficar feliz e vai mais poder exportar e trabalhar garantindo segurança alimentar. Essa é a mesma lógica para carne bovina. Eu sei que a BPA trata de carne de frango, de suína e também ovo. A carne bovina é cuidada pela ABIEC, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, né? É uma lógica um pouco diferente, eu também não quero falar aqui em nome do mesmo, mas também a carne bovina é a maior exportadora do mundo, temos 25% do market share global,
O Brasil é o maior exportador de carne de boi no mundo e tem a mesma lógica. Quando eu exporto lá, eu ajudo a produção aqui. Só a diferença é que o boi fica no pasto, né? Ele tem uma pastagem, além de já 15% é boi de confinamento. E aí sim tem o preço dos insumos que refletem direto. No caso das aves e dos suínos e dos ovos, quando o milho sobe de preço, sobe o preço da comida também. Então esse é um ponto que é bem diferente entre bovinos e aves e suínos. Já já a gente pode comentar também em relação ao preço do ovo, que é outro queridinho do brasileiro na mesa, mas que também já registrou altas de preço aí que geraram muitas reclamações. Mas o ovo é coisa boa. É o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Então vamos falar dele porque ele é queridinho dos brasileiros, sim, sem dúvida. Tá certo. Olha, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, então vamos falar agora sobre o ovo. Eu estava vendo que o ovo aqui no Brasil também é exportado. De que forma que isso também impacta nos preços aqui no mercado interno? Bem, o ovo tem uma exportação diferente da relação do bovino, do suíno e das aves. O ovo se exporta menos de 1% do que se produz. Então, ele não tem nenhum impacto. A exportação não impacta nem na oferta e nem no preço do ovo do mercado interno. A gente teve recentemente alguns picos de preço de ovo que decorreram, acima de tudo, do período da quaresma e a confluência de umas coincidências como aumento do preço do milho e um calor exagerado alguns meses no final do ano passado que refletiram, já que a galinha fica colocando ovo 2 anos, né? E aí ela fica colocando, produzindo, teve efeito na diminuição de oferta de ovo que deu coincidentemente na quaresma. Agora o ovo já está com um preço mais adequado, razoável, e ele é sim, uma proteína que é muito consumida pelos brasileiros. O ovo, há 15 anos atrás, o brasileiro consumia 120 ovos per capita ano. Hoje já são mais de 270 unidades por habitante ano. Isso é um grande crescimento. Mostra que o brasileiro adotou o ovo como uma proteína principal, não só uma proteína subsidiária, e você consegue levar vitaminas essenciais. Essenciais como a colina, que ela é exatamente fazer a ligação neuronal do feto, ajudar na melhor idade, ajudar a não ter degeneração macular. É uma caixa de vitaminas o ovo. Então, por isso, além de ser muito saboroso, por isso a gente vê cada vez mais crescendo o consumo do ovo no brasileiro. E sendo que ele já foi vilão lá no passado, eu me lembro de falar em relação a colesterol, exato, que a gema fazia mal, não podia comer todo dia. Hoje a gente está realmente, assim, muito consumindo bastante e gostando também. Sem dúvida, eu como hoje, em média, 4 por dia. E estou bem feliz aqui, faceira. Eu brinco que quem comer muito ovo pode ganhar uma medalha olímpica, como tem os atletas que consomem um monte de ovo. Ovo não faz mal, pelo contrário, ele faz bem. Naturalmente, tem que consultar o seu nutrólogo, o seu médico, ver as suas características naturais, mas não é o ovo que causa colesterol. O ovo causa, sim, muita felicidade, porque dá saúde e alegria para as pessoas. Agora, presidente, falando de forma geral, como o senhor avalia o desempenho atual das exportações brasileiras de carne suína e carne de frango? Qual é a expectativa aí para o segundo semestre? Quando falamos de carne suína, nós estamos indo super bem. Nós já crescemos 15% no acumulado dos 5 meses do ano. Cresce bastante consistentemente, cresce bastante na receita cambial, o que demonstra que o mundo está precisando dessa carne e está chamando o Brasil para vender mais somente nesses primeiros 5 meses do ano. Então, a gente vai errar a nossa previsão no final do ano por conta de que a gente previa um crescimento de até 3% e deve crescer mais que isso. Agora, nas aves, sim, a gente tem esse pequeno episódio de suspensão que caiu um pouco as exportações, mas mesmo assim, quando eu olho de janeiro a maio, nós crescemos 4,5%. Mesmo com a suspensão dos últimos 15 dias. E a gente espera que agora, começando com a retomada, a gente possa, então, em pouco espaço de tempo, daqui a pouco vai vencer, dia 18, vence o prazo dos 28 dias necessários para o Brasil se autodeclarar livre de influenza aviária em aves comerciais novamente. Vencido isso, vai ser muito mais fácil de retomar mercados. Eu espero que, no final do ano, nós vamos chegar ainda com números positivos, crescendo, inclusive, na exportação de carne de frango também. Esse título de país livre da
gripe aviária. Como ele é conseguido? São protocolos que precisam ser cumpridos? Explica isso para a gente. Sim, são protocolos que são determinados pela Organização Mundial de Saúde Animal, que tem delegados de todos os países. Aqui o nosso delegado chama-se Dr. Marcelo Mota, diretor do Departamento de Sanidade Avícola do MAPA. Ele vai lá, junto com outros delegados do mundo inteiro, eles vão compondo regramentos. Por exemplo, olha, se você tiver esse tipo de teste, se tiver esse tipo de relatório, você pode se autodeclarar livre. E é o que o Brasil vai fazer. Bato aqui na madeira dessa poltrona, se o Brasil ficar sem nenhum caso de influenza aviária até o dia 19 desse mês, ele já pode se declarar, de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde Animal, que é companheira, para o nosso espectador saber, da Organização Mundial de Saúde, que cuidou dos outros temas da nossa saúde. Tem uma organização que cuida só da saúde dos animais, já que os animais são uma importante comida para a gente. E esse regulamento, então, é feito com base nos países, e aí a gente vai lá, pode se declarar, sendo reconhecido, você consegue voltar a ter essas prerrogativas reconhecidas pelo mundo inteiro. E até a conquistar novos mercados, não é isso? A BPA tem trabalhado com outros países nessa abordagem, tentando trazer o Brasil aí para novos mercados, para exportação? Essa é uma das coisas que eu mais faço. Eu conto que nos últimos 17 anos, quando entrei no setor, trabalhando, eu devo dar em média 6 voltas ao mundo por ano, fazendo visitas, seminários, como fizemos agora lá no Japão, um seminário de miúdos suínos para abertura do mercado para o Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia. A gente trabalha, vai buscando compromissos. Por exemplo, agora o vice-presidente da República vai fazer uma missão para a Nigéria, a BPA vai acompanhar. Um colega nosso, o doutor Gabriel, está agora acompanhando uma visita para a Argélia e para o Marrocos. Esse é o dia a dia. A gente vai aos países, conversa com as partes privadas e mostra a vantagem de ter o Brasil como parceiro na segurança alimentar, sem prejudicar a produção local, mas complementando essa produção na oferta de produtos para os seus consumidores. Entendi. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Presidente, nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar em relação aos custos dos insumos para os produtores e também se há alguma preocupação em relação à política cambial hoje. Bem, os custos são o principal definidor, inclusive, da sobrevivência do setor e do preço final para o consumidor. Quando a gente tem milho e farelo de soja, que são os dois principais insumos, eles refletem diretamente. Mas, além disso, tem outros custos que acabam impactando, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo. Agora, essa discussão do IOF, se ela tiver retirar recursos da política do agronegócio, vai encarecer o juro, vai encarecer o custo do dinheiro, vai encarecer lá no final. Quando você tem um aumento das embalagens plásticas, nós tivemos recentemente um dumping contra empresas que produziam aqui e importavam de lá da China. Esse dumping contra a China acabou fazendo subir o preço do polietileno e do polipropileno. Ou alguns insumos como triptofano, treonina, alisina, que são importados. A gente importa menos de 2%, mas essas importações acabam refletindo. Então, a nossa preocupação é que o Brasil tenha, sim, esse câmbio. A estabilidade do câmbio é o melhor negócio. A gente, lógico, que ganha quando o câmbio deprecia, o real fica valendo menos, precisa de mais dólares, mas a gente faz mais dólares com menos reais. Só que esse é um problema. Quando você tem instabilidade, você não consegue ter previsibilidade. O setor prefere, sim, que tenha estabilidade cambial e que os custos possam ser razoáveis e consigam ser segurados principalmente nesses outros insumos, que não são só o milho e o farelo de soja, porque eles impactam diretamente no dia a dia do preço para o consumidor. O senhor mencionou aí a questão do IOF, a BPA tem conversado com o Congresso no sentido de reverter uma parte aí dessas medidas que podem afetar, como o senhor disse, a questão do crédito para a agropecuária? Sim, nós temos um contato direto com o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, além de todos os deputados que compõem a frente, a senadora Tereza Cristina também. Hoje, essa tributação das LCAs vai sim retirar um pouco de recurso do agronegócio. E aí esse é
um fator importante. Nós temos um fluxo muito grande, são 25 milhões de aves por dia. 1.800 ovos por segundo. Quando termina de falar, já é 3.600. Para produzir isso, você precisa de um grande número de financiamento. E o financiamento é importante para nós que seja com juros menores. Se isso for impactar no custo do financiamento, nós somos contra. E aí, com certeza, o preço nas prateleiras tende a aumentar. Não tem como não fazer isso. Se eu produzo, aumenta o custo do insumo, aumenta o custo do dinheiro que eu preciso para produzir, eu vou ter que colocar no preço da prateleira do nosso consumidor, que vai ficar um pouco mais caro de novo. Espero que isso não aconteça, possa ser revisto em outras ações aí possíveis de coordenar esse aumento que a gente espera que não aconteça. Entendi. Presidente, agora para finalizar, a gente vai falar de sustentabilidade. Quais ações concretas da associação para atender às exigências internacionais de uma produção mais sustentável? Bom, como diz, nós vendemos para mais de 151 mercados no mundo. Somos fiscalizados todo dia por esses mercados. E a sustentabilidade é um dos temas. Então, nós temos sustentabilidade no nosso DNA. Nós fazemos isso porque a gente acredita na sustentabilidade. A gente tem energia eólica em cima dos aviários. Tem empresa que já tem 70% dos seus aviários com energia eólica. Tem energia fotovoltaica, que é a energia que é feita do sol, em cima dos aviários também. O biodigestor, para produzir biometano, tem empresa que hoje o agricultor, ele paga o seu transporte enchendo o tanque do caminhão com biometano que ele mesmo produziu na sua fazenda. São coisas assim, a gente cuida da água. Tem aqui no Goiás empresa que tem que devolver a água e mostra mais limpa do que ele captou no rio. São práticas do dia a dia. É por isso que a gente lançou uma campanha que é www.braziliansustainableprotein.com e que pode ser proteínas sustentáveis do brasileiras.com.br. É um site onde mostra os cases que as empresas estão fazendo no dia a dia. Nossas cooperativas cuidando da água, do transporte, do bem-estar animal. Para nós, volto a repetir, a sustentabilidade é um valor que nós não abrimos mão. Nós acreditamos e fazemos isso porque acreditamos. Quando comparados com os outros países, nós somos muito mais sustentáveis que eles. Tem até pesquisas feitas de outros países, por exemplo, do DEFRA, do Reino Unido, que a pegada de carbono do frango é 1,2 toneladas de carbono equivalente e a deles lá 2,4. Mesmo que eu coloque o frete para ir daqui até a Europa, na prateleira do supermercado eu chego a 2,5 e eles localmente chegam a 2,8. Isso foi feito há 8 anos atrás, hoje nós somos muito mais sustentáveis. Por isso esse é um asset que a gente não abre mão e cada vez vai buscar ser mais sustentável ainda, em respeito ao nosso consumidor, aos consumidores do mundo, mas também em respeito ao nosso planeta. E de que forma que as mudanças climáticas, elas impactam hoje na produção da proteína animal no país? Elas impactam sim, isso é verdade. Você tem que ter maior refrigeração onde tem muito calor, você tem fazer mais calor onde tem excesso de frio. Veja o caso, vamos voltar no problema do ovo. Subiu de preço lá atrás. Por quê? Porque havia tido aquele calorão grande em novembro, outubro do ano passado, que foi um calor imenso, 40 graus em todo o Brasil. Isso fez muitas galinhas morrerem de calor. E aí você tem que colocar mais energia, mais elementos para tentar evitar que isso a gente faz para cuidar do bem-estar, mas quando fica muito calor, não aguenta. Não tem ar-condicionado para todos os animais no Brasil inteiro. Então, você tem que tentar trabalhar e você acaba sofrendo esses efeitos. O que a gente está fazendo? Colocando tecnologia. Pedindo, inclusive, que o governo crie linhas de financiamento para que eu possa colocar mais novos equipamentos para ter o bem-estar e a ambiência dos animais o tempo inteiro, para que não possa ser, digamos assim, influenciado por essas mudanças climáticas. Tá certo. Muito obrigada, Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no JR Entrevista. Obrigado, Vanessa. É um prazer imenso estar aqui com você no JR Entrevista, falar do agronegócio, falar para o brasileiro, se orgulhe do agronegócio, como a gente orgulha, como um francês se orgulha da champanhe, como o italiano se orgulha da Ferrari. Nós temos que cuidar do agronegócio. Nós ajudamos a fazer a segurança alimentar global. Por isso, muito obrigado, é um prazer imenso poder falar com vocês, esclarecer ao nosso espectador e desejar a todos que continuem a comer frango, ovo, é bom, faz bem e muito saudável.
E o JR Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.